Eu tô me sentindo mal de estar sentindo esse sentimento, mas eu não gostei de saber que a minha amiga ajudou meu marido a preparar uma festa surpresa pra mim. Eu, minha amiga e meu namorado, nós somos amigos desde a época de escola. E depois que a gente terminou a escola, 1 ano depois eu comecei a namorar com meu namorado. E 4 anos depois a gente se casou. E a nossa amizade, assim, com a nossa amiga nunca mudou, sempre foi a mesma. Até porque a minha amiga também começou a namorar. Então a gente sempre tava junto, a gente sempre saía de casal. Tipo assim, até aí tudo certo. Quando foi em janeiro agora, dia 10 de janeiro, eu fiz aniversário e o meu marido, ele preparou uma festa surpresa pra mim, junto com essa minha amiga, na minha casa mesmo. Só que 2 dias antes do meu aniversário, eu fui viajar a trabalho e eu voltei na manhã do meu aniversário mesmo, no dia do meu aniversário, bem cedinho. E assim que eu cheguei em casa, já tava lá, aquele café da manhã, aquela coisa mais linda, porque na verdade não foi bem uma festa surpresa, foi um café da manhã ali surpresa. E gente, tinha de tudo, eu amei, eu realmente amei, eu fiquei encantada assim quando eu vi aquilo. Só que o que me pegou foi quando eu descobri que o quê? Só eles prepararam a festa surpresa. E ela dormiu na minha casa um dia antes pra poder no dia seguinte acordar bem cedinho e ajudar ele a preparar essa festa pra mim. E ali eu perguntei pra eles, nossa, mas só foi vocês, ninguém mais ajudou, ninguém mais veio aqui, ficou com vocês aqui? E ali eles falaram que não, que foi só eles mesmo, que foi só eles que fizeram e que ela dormiu em casa pra poder ajudar ele. Não gostei nem um pouco da ideia, não gostei nem um pouco de saber que ela dormiu lá sem me avisar. Ah, mas era surpresa, e daí? Ela tava na minha casa, pô, eu sou casada, é uma coisa muito chata. Não que eu não confie, deixando claro que nunca a gente teve motivos, ela nunca deu motivo, eu nunca dei motivo, o namorado dela, meu marido, ninguém nunca deu motivo, a gente sempre foi muito amigos mesmo. Só que eu acho que é demais você dormir assim na casa de uma pessoa que é casada, enfim. Sentei pra tomar o café, tentei disfarçar ali, sentei pra tomar café e assim que eu sentei, ela falou assim, amiga, eu vou embora e eu vou deixar você agora com seu marido pra vocês aproveitarem aí o café da manhã sozinhos. Me deu um beijo e foi embora. E quando ela foi embora, eu tentei ficar ali, tentei disfarçar, fingir que tava tudo bem, tomando café, só que eu não aguentei e eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, desculpa, eu amei. Eu falei pra ele, eu amei a surpresa, amei a intenção, só que eu não gostei de saber que ela dormiu com você em casa sozinho. Falei pra ele, não gostei de saber disso. E ele ficou super chateado, porque ele falou assim, nossa, amor, mas você tá desconfiando da gente, justo da gente. Ele falou assim, eu chamei ela pelo fato de que você confia, da gente confiar muito nela. E ali ele ficou bastante chateado, porque ele falou que não esperava isso. E como eu falei, eu confio neles. Na verdade, eu acho que eu tô mal, assim, de estar desconfiada, porque eu realmente não tenho motivos pra desconfiar deles. Desde a época de escola, gente, a gente sempre foi, assim, muito amigos. Eles nunca mostraram interesse um pelo outro, nem naquela época de escola. Então, assim, nunca realmente teve nada. Eu gostei da surpresa, mas eu acho que eu não gostei da forma como foi preparado. Eu não me senti bem de saber que ela estava dormindo na mesma casa que o meu marido sem eu estar. Então eu acho que o que mais me pegou foi isso. Ela não sabe que eu não gostei, a gente não falou nada pra ela, o único que sabe é o meu marido. E eu tô tentando esquecer. Eu tô tentando esquecer, tento não pensar, só que eu não consigo. E toda vez que eu lembro, eu procuro um motivo ali de brigar com meu marido e a gente acaba brigando. E desde que aconteceu, a gente nunca foi de brigar e agora a gente tá tendo briga com muita frequência. E ele falou assim, olha, cada vez mais você tá me magoando, tá? Ele falou assim, você tá me magoando por estar desconfiando de mim, porque a gente nunca te deu motivos. Ele falou assim, se eu soubesse eu não teria feito. A única coisa que eu queria era te deixar feliz, eu não queria te deixar desconfiada, ele falou pra mim. E eu não sei como tirar isso de dentro de mim, eu não sei. Eu nunca senti isso, esse incômodo, sabe? Eu nunca senti esse incômodo, eu não entendo por quê. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô sendo louca? Eu tô sendo dramática? Se sim, pode falar. Eu tô vendo coisa onde não tem ou eu tenho sentido? Eu tenho razão em estar sentindo ciúmes? Se eu estiver sendo louca, por favor, pode falar, porque eu preciso tirar isso da minha cabeça com urgência. De verdade, eu não quero continuar sentindo isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu descobri o porquê eu nunca podia ir na casa da minha sogra e o que o meu marido tanto fazia lá. Já imaginou você ter um relacionamento onde você é proibida de ir na casa da sua sogra? Não é que a sua sogra não goste de você, porque segundo ela gostava de mim, mas ela não aceitava mulher dentro da casa dela. Essa sempre foi a desculpa, até eu descobrir o que de fato estava acontecendo. Aí você vai pensar, mas leve jumenta, como você não desconfiou? Eu vou te explicar o contexto, aí você vai entender. Por quê? Quando eu comecei a namorar com esse Jurandir, eu morava com os meus pais. E era só um namoro. Só que ele falava pra mim, desde o começo, que a mãe dele não aceitava a mulher dentro da casa dele. Que a mãe dele era muito respeitosa com a casa dele. Gente, não é que eu não podia dormir lá, eu não podia pisar lá.
Eu nunca fui na casa dela. Eu não sabia nem como era a cor das paredes de dentro da casa dela. Mas eu falei que tudo bem, achei que era uma implicância da mãe dele comigo, até porque ele tinha um ex-relacionamento, que a mãe parece que gostava muito lá da ex-mulher dele, ele já tinha sido casado, né? E aí eu achei que era por isso, mas que ela ia se acostumar comigo. Até o dia que eu conheci ela no aniversário dele, que a gente foi numa pizzaria, e aí ele não queria nem me apresentar. Eu fui finalmente e conheci ela, e ela me tratou, amor, a pão de ló. A mulher era um doce comigo, parecia aquelas vovozinhas simpáticas, me tratava super bem. Aí eu não entendi nada, porque eu pensei, bom, o problema não sou eu, não é que ela é apegada na ex-nora. Ela tá me tratando super bem, então o problema não sou eu. Conheci ela, conheci o pai dela, conheci a família dele, porque até então só ele ia na minha casa, ele dormia na minha casa, meus pais conheciam. Eu gostava muito dele, então eu aceitava, que eu só ficava, eu não vou casar com a mãe dele, eu vou casar com ele, então não faz diferença, até porque era um namoro também, né? E aí o tempo foi passando, depois que eu conheci a mãe dele, ela simplesmente passou a frequentar lá em casa. O pai dele, a mãe dele, os irmãos dele iam na minha casa. Ia lá dia de domingo, a gente fazia churrasco, mas eu era proibida de ir lá. E toda vez que eu falava assim, nossa, amor, mas poxa, agora eu já me dou tão bem com a sua mãe, né? A gente conversava por WhatsApp, poxa, ela vive aqui em casa, eu acho que agora você pode me levar lá, fazer um almoço, né? Porque assim, eu comecei a ficar curiosa pra conhecer a casa dela, de tanto que eu não podia ir lá. Mas aí ele falou, não, amor, ela diz que gosta muito de você, mas a regra continua, porque segundo ela, se ela deixar essa regra de lado por causa de você, os meus irmãos não vão ter exemplo, porque os irmãos dele eram menor ainda, né, não tinha mulher, e aí eu caí nessa lorotinha, nesse papinho. O tempo foi passando, a mulher vivia na minha casa, até que eu questionei ela pra ter certeza que era isso mesmo que ele tava falando. E aí ela me falou exatamente a mesma coisa que ele. Beleza, eu aceitei, fingi que tava tudo certo. E aí a gente resolveu ir morar junto. Alugamos uma casa, já estávamos namorando, já tinha um tempo, alugamos uma casa, ele queria sair da casa da mãe dele, e a gente resolveu morar juntos, né? Eu e ele, nós não morávamos perto, mas também não morávamos longe. Vamos botar que ele morava mais ou menos a uns 50 minutos da minha casa. Não era longe, também não era perto, entendeu? A gente resolveu alugar uma casa. Quando a gente resolveu alugar uma casa, eu falei pra ele, olha, vamos alugar uma casa que não fique nem tão longe da minha casa, nem tão perto, nem longe da sua, nem perto, uma coisa meio termo. Mas eu continuava sem poder ir lá na casa da velha. Ele falou, não, tá bom. Alugamos a nossa casa e aí a gente foi morar junto. E quando a gente foi morar junto, que realmente começou a ser um problema. Por quê? Porque ele vivia na casa da mãe dele, gente. Ele comia na mãe dele. Às vezes ele passava a noite na mãe dele falando que tava com saudade de casa. O queridinho, que vivia debaixo da saia da mãe dele, não tava se adaptando a morar comigo. Mas a ideia de morar comigo foi dele. Então isso começou a me incomodar, porque ele realmente começou a passar mais tempo na casa da mãe dele do que comigo. Sabe, eu comecei a passar a noite sozinho, porque era sempre a mesma desculpa. Você não tem que se preocupar. Eu tô na casa de mamãe. Ou se não, ele ia pra casa da mãe dele e falava, ficou tarde, eu vou dormir por aqui mesmo, que amanhã eu trabalho, tô cansado. Sabe? E isso eu tava mais morando sozinha do que morando com ele. E aí eu comecei a questionar o que você tanto faz lá, por que você vive lá, que não sei o que. E ele sempre dava a mesma desculpa, eu tô me adaptando, que não sei o que. Só que eu também era apegada aos meus pais. E eu não tava fazendo essa pataquada com ele, de ficar indo dormir na casa dos meus pais ou ficar voltando pra casa dos meus pais. Se a gente resolveu morar junto, a gente ia morar junto, não é mesmo? Só que aí, Deus com o corno, que eu era corna. Aconteceu a seguinte situação. Ele saiu lá de casa de manhã, falou pra mim assim, amor, a minha mãe disse que tá com muita saudade de mim e perguntou se eu não posso passar o dia com ela. Gente, ele vivia lá, tá com mais saudade dele. E ele falou, eu vou lá, vou passar o dia com ela, de tarde eu volto. Eu falei assim, nossa, mas você vive lá? Ele, não, mas é porque a maioria das vezes ela nem tá lá. E ela falou que quer ficar lá, a gente vai fazer um bolo, vamos tomar um café, vamos ver a novela que ela gosta, que não sei o que, eu vou passar o dia com a minha mãe. Eu falei, tudo bem, vá. E nisso ele foi. Só que aí tinha acabado a comida de dentro de casa, eu precisava fazer a compra do mês, fui no mercado. Como quem nunca nada, nem falei nada com ele, só fui. Quando eu fui, que eu olho bem, quem estava lá no mercado? A mãe dele. Ele não tava com a mãe dele, que a mãe dele não queria ficar sozinho. Não entendi. Aí eu fui, cheguei com o meu carrinho, fui cumprimentar ela. Falei, oi sogra, tudo bem? Não sei o que, cadê o fulano de tal, que era meu marido? Ele não tá aqui não. Eu falei, não tá não? Não. Ele foi lá pra casa da senhora falando que ia ficar com a senhora, que não sei o que. Aí, amor, ela gelou. Ela, não, eu vim aqui no mercado comprar um negócio rapidinho, ele tá lá em casa, mas já eu tô voltando. Gente, sabe quando você vê na cara da pessoa que ela tá mentindo, eu fico olhando pra cara dela assim, falei, velha filha da mãe. Aí eu falei, tá, fingi que tava tudo certo. Falei, não, tô só comprando umas coisinhas aqui, vou pra casa. Ela, não, vai sim, minha filha. Paguei as coisas, botei no carro, peguei meu carro e fingi que tava indo embora. Ela me deu tchauzinho, tô vigiando eu ir embora. Gente, eu sabia onde a mãe dele morava, mas por respeito eu nunca tinha ido lá. Passei em casa, ele tinha 2 cópias da chave da casa da mãe dele, porque uma tava com ele, uma tava lá em casa. Ele tinha 2 cópias.
passei a mão na cópia da chave da mãe dele e fui em direção à casa da mãe dele. Eu só segui os meus instintos, sabe? Nada, se você parar pra pensar, nada somava com nada aqui. Mas eu vi na cara dela que ela tava mentindo. Eu falei, eu vou lá e quero ver o que ele tanto tá fazendo lá. Não sei porquê. Endoidei. Peguei o carro e fui pra casa da mãe dele. E fui o caminho todo rezando pra não ser nada. Cheguei, estacionei meu carro. O carro da véia não tava lá, ou seja, ela ainda não estava em casa. E aí eu entrei. Só que como que era a casa da mãe dele? Era um portão muito grande. Um muro, assim, muito grande, que você entrava e era a casa dela. E pra frente era um lote, tipo, um lote bem grande. Quando eu entrei, eu vi que a primeira casa era a casa da mãe dele. Abri a porta e entrei. Procurei, ele não estava. E aí fui pra as portas do fundo da casa e vi que tinha uma segunda casa, que eu não sabia da existência dessa segunda casa. Eu falei, essa segunda casa, não tinha ninguém em casa na casa da mãe dele. Eu falei, essa segunda casa? Ué, fui andando. Quando eu fui andando, meu amor, em direção à segunda casa, que eu cheguei pela janela, ele tava no maior love. Com quem? Com a ex dele. A ex dele morava nos fundos da casa da mãe dele. A mãe dele construiu uma casa pra ex dele. Ela morava lá, sozinha, porque a mãe gostava muito da nora. Ex-nora. Morava lá. E ele tava lá, vendo televisão, agarradinho com ela, de beijinho, de lovezinho. Os dois sem inveja, provavelmente tinha acabado de furenfar. E tava ali no mó love. Aí eu entendi o que ele tanto fazia lá. Por que ele tava com dificuldades a pegar. Por que ele vivia lá. Por que eu não podia ir lá. A mãe e o pai, a família cobertava. Ele vivia... Não sei porque eu tava sobrando nessa história. Por que ele não ficou com ela, então? Né? Por que ele não tava com ela? Vou te explicar por quê. Porque, segundo ele, os dois não davam certo. Os dois brigavam muito, não concordavam com muita coisa. Então, ele tava cansado, ela também, o relacionamento tava desgastado, mas eles não conseguiam abrir mão do outro. Então, ele arrumou outra pessoa, jumenta corna, que ficou com outra pessoa, mas ficava com a ex sempre que tinha vontade, porque ela morava nos fundos da casa da mãe e a mãe apoiava. Os anos todos que eu estava com ele, eu era corna. Exato. Você acredita? Eu que não tenho sangue de barata, entrei quebrando tudo, quebrei a cara dele, quebrei a cara dela, quebrei a casa toda, fui pra casa da mãe dela, quebrei tudo, rodei com um Beyblade naquela casa, quebrei tudo, ela chegou, eu tava quebrando a coisa dela, a casa dela, ela tentou me avançar, dei nela também, fui pra casa, peguei as coisas dele, queimei tudo, rasguei tudo, joguei tudo fora, botei ele pra fora, falei, agora você vai lá e fica com a ex. Disse que não, que me amava, que queria ficar comigo, que não ia mais acontecer isso, mas eu não quis, não aceitei o chifre, botei ele pra fora, devolvi a casa e voltei pra casa dos meus pais. A maior vergonha que eu já passei na minha vida e o meu maior trauma foi quando eu fui fazer uma surpresa pro meu marido quando ele estava chegando em casa, porque a gente era recém-casado e acabou que essa história ficou aí por décadas e continua sendo o maior trauma da minha vida. Eu vou contar pra vocês a vergonha que eu passei. Eu, jovem pimpolha, que gostava muito de furenfar, menina, um fogo no toba que vocês não têm noção. Me casei, né? Me casei com o grande amor de my life e tal. E eu e meu marido, a gente tinha feito um acordo de que a gente nunca ia deixar o casamento cair na rotina, que a gente ia fazer coisas diferentes, entendeu? Porque eu acho que o casal, ele é movido a isso, né? A coisinhas diferentes, não coisas muito assim, meu Deus, extravagantes, não, coisas básicas e tal, aquele famoso lembrei de você. Pois bem, e aí um belo dia, pequeno detalhe, meu marido resolveu comprar um apartamento quando a gente casou, próximo da casa da mãe dele. O que pra mim tava tudo bem, adorava a minha sogra, não era do lado, mas era próximo, entendeu? E aí a minha sogra morava naquelas casas enormes, que moravam o vô, a avó, papagaio, periquita, tio, primo, todo mundo que não tinha teto, que precisava, tinha a casa lá pra poder morar, basicamente era isso. Inclusive meu marido morava lá, só que a gente quis ter a nossa privacidade, porque quem casa quer casa. E aí, beleza, menina, a gente morava perto da minha sogra, o que pra mim não era um problema. A minha sogra era super respeitosa, não tinha essa questão de, ai, tem a chave da minha casa, vai a hora que quer. Não, porque não é a casa da mãe Joana, entendeu? Ela era super respeitosa, meus pais moravam um pouquinho mais longe. E aí eu e meu marido, a gente vivia de foguinhos no tobas, né? A gente fazia surpresa um pro outro, a gente fazia coisinhas diferentes. Só que o que acontecia? Quando eu ia fazer uma surpresa pra ele à noite, ele já sabia. Que era o quê? Quando eu ia esperar ele mais empolgada, ele já sabia, porque eu ficava o dia inteiro mandando mensagem, mandando umas fotinhas, mandando uma coisinha assim, coisa de casal, né, menina? Aí, a gente tinha se casado, tinha um mês. A gente casou, ficou um mês de lua de mel e tinha acabado de voltar, né? A gente tava ainda naqueles momentos, assim, de... Também falta de senso dele, né? E falta de estrutura mental também, né? Aí... Um belo dia, eu falei, vou fazer uma surpresa pra ele, mas eu não vou falar nada. Eu não vou mandar mensagem, eu não vou mandar nada, porque senão ele vai saber já. Aí eu não mandei, gente. Mas quando tava dando a hora dele chegar, eu fiz jantinha, eu saí, fui nos shops, comprei umas coisinhas que ele nunca tinha visto, entendeu?
Coisinhas assim, gente, acessórios, entendeu? Que ele nunca tinha visto, pra gente dar uma experimentada, umas coisinhas novas. Então, comprei, menina. Aí, quando tava próximo dele chegar, me arrumei toda, fiquei toda chorosinha daqui pra cima. Fiz cabelo, fiz maquiagem, passei hidratante, toda chorosa e fiquei, amor, do jeitinho que eu vim ao mundo. Assim, sem nenhum tipo de pudor mesmo, até porque ele era meu marido e eu não tinha vergonha. Então, eu estava do jeitinho que eu vim ao mundo. Aí, quando tava assim, eu vi pela câmera que ele tava pra poder chegar, porque eu vi o carro dele vindo. Entendeu? Só que eu devia ter continuado olhando pela câmera, mas não. Quando eu vi que o carro dele tava vindo, eu desliguei tudo, fui pra porta, do jeito que eu vim ao mundo, linda e bela, e esperei. Gente, aquele homem veio num silêncio, nem pra dar um grito, nem pra dar uma conversada, pra eu poder escutar. Não, ele veio num silêncio que vocês não têm noção. E aí, quando ele abriu a porta, eu disse as seguintes frases. Hoje, eu vou te... Como é que eu posso dizer a palavra aqui pro vídeo não cair? Eu vou te proporcionar, eu vou te liberar tanto rampimenta que você não vai aguentar trabalhar no outro dia sem... Você vai ficar sem andar. Eu disse isso aos berros, porque ele estava entrando na porta de casa. E eu estava do jeito que eu vim ao mundo, só de salto. Imagina, as botinhas até meu joelho. Eu sem veste, gente, com as botinhas até meu joelho. Quando eu falei isso, ele arregalou o olho, porque até então eu só tinha visto ele, porque o meu marido, ele era enorme. Então eu só tinha visto ele. E aí eu toda sorridente. Continuei falando, ai, eu vou te pegar, que não sei o que e tal. Gente, daqui a pouco, eu vi que ele ficou pálido e ele só fez assim, ó. Tipo, sabe, amor, cala a boca. E ele começou a tirar o blazer. Quando ele começou a tirar o blazer, ele tentou vir na minha direção pra jogar o blazer em mim. E aí entrou todo mundo. A mãe dele, o pai dele, o avô dele, a avó dele, a tia dele. Entraram e aí meu marido falou, amor, eles vieram jantar. Eu desmaiei. Pra vocês terem uma noção, tamanho foi o meu constrangimento, eu desmaiei. Eu desmaiei pelada, com a bota, em cima do sofá. E o que que aconteceu? Quando eu vi a situação e meu marido também paralisou, tentando tirar o blazer pra jogar o blazer em cima de mim, e a família toda dele entrou, não era a família toda dele, mas todas as pessoas que eu falei. Eu olhei pra todo mundo e tava todo mundo assim, ó, desacreditados, porque a minha família era da igreja. Na verdade, minha família é da igreja. Só que eu não era. Eu frequentava, mas eu nunca segui direitinho, assim, a igreja. Mas os pais dele achavam que eu era a santa. Entendeu? Aí chega em casa comigo berrando palavras chulas, totalmente sem vestes, com um chicotezinho na mão e de botas, parecendo uma cowboy, uma kangaroo, entendeu? É de se espantar. Todo mundo ficou chocado, porque eu não sabia desse meu talento. Quando eu vi que tava todo mundo assim, em pé, olhando pra minha cara, e meu marido não tinha onde enfiar a cara, e começou a me pedir desculpa. Ele, desculpa, eu esqueci de avisar, não sei o que. Eu desmaiei, eu não escutei mais nada, eu desmaiei. Eu caí dura. Só que eu caí dura pro sofá. E aí eu caí, bati no estofado do sofá e caí no chão toda aberta. Entendeu? Meu marido disse, depois eu vi na câmera também, meu marido disse que só pegou o blazer e jogou em cima de mim e foi me acudir. Me acordaram, quando eu acordei, graças a Deus, não tinha mais ninguém lá. Acho que meu marido falou assim, olha, gente, por favor, vamos pra casa porque ela vai acordar muito sem graça. Foi todo mundo pra casa. Quando eu acordei assim, eu acordei e não tinha ninguém. E aí ele me pediu 1001 desculpas, disse que ia conversar com a família dele, pra ninguém tocar nesse assunto, que não sei o que. Eu sei que a mãe dele, o pai dele, os avós dele, a tia, me viram do jeito que eu vim ao mundo, todos os meus orifícios, eles deram uma boa olhada. Depois eu recebi várias mensagens de pedido de desculpa, dizendo que eles deviam ter avisado, que não se chega na casa de recém-casada assim, que isso era normal, que não sei o quê. Mas assim, ninguém nunca comentou. Mas desde então, todas as vezes que eu vou pra casa dele, sabe quando você vê as pessoas te olhando meio esquisita? Então, só que ninguém fala nada, entendeu? Ninguém chega pra mim e fala, olha, eu vi seu orifício, entendeu? Ninguém fala nada, mas eu sei que eu fiquei tão constrangida, eu fiquei muito tempo sem ir na casa dele, muito tempo assim, sem ter coragem de falar com a família dele. Mas foi isso, gente. Desde esse dia meu marido aprendeu que todas as vezes que ele vai levar alguém pra casa, ele tem que avisar a mulher dele, pra não acontecer esse tipo de situação.